Ninguém esperava por isso. No exato momento em que o cantor Leonardo encerrava mais um show lotado em Brasília, com milhares de fãs gritando seu nome, algo dentro dele simplesmente apagou. O palco iluminado, os aplausos ensurdecedores. O carinho do público nada parecia preencher o buraco silencioso que crescia em seu peito. Naquele camarim luxuoso, ainda com suor no rosto e palmas ecoando do lado de fora, Leonardo tomou uma decisão que deixaria o país em choque. Cansei, vou parar. Não sei por quanto tempo, talvez para sempre. Augusto, seu empresário há mais de 20 anos, ficou branco. Leonardo, tem show em Goiânia amanhã, depois São Paulo. O que você está dizendo? Mas Leonardo não respondeu. Pegou a chave do carro, tirou o microfone do bolso e saiu sem olhar para trás. Pela primeira vez em décadas, ele não sabia para onde ir. Só sabia que precisava fugir. Afinal, como alguém pode ter tudo e ainda assim se sentir vazio? Essa é a história real de como um dos maiores nomes da música sertaneja desapareceu dos palcos para se reencontrar, não com a fama, mas com a fé. Leonardo dirigia sem destino certo. A noite engoliu a rodovia enquanto os faróis cortavam o breu como facas em uma escuridão densa. O rádio estava desligado. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria silêncio. Silêncio para pensar. Silêncio para não pensar em nada. O celular vibrava no console. Mensagens de Augusto, da equipe, da família. Ele ignorava todas. Só queria sumir. Horas se passaram. Postos de gasolina, placas de cidades desconhecidas, curvas no asfalto e lembranças na mente. À medida que se afastava da capital, algo dentro dele começava a respirar. Um tipo de alívio estranho, como se o peso da fama estivesse ficando para trás, metro a metro. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de tons dourados e cor-de-rosa, Leonardo avistou uma placa envelhecida pela beira da estrada, Santa Cruz do Campo 3 quilômetros. Nunca tinha ouvido falar naquele lugar. Talvez por isso mesmo decidiu virar à esquerda e seguir. Santa Cruz do Campo era minúscula. As ruas de paralelepípedo. As casas simples, o cheiro de pão saindo de um forno de lenha. Tudo parecia parado no tempo. Uma cidade que, aos olhos de muitos, não tinha nada. Mas, para Leonardo, tinha exatamente o que ele precisava: anonimato. Estacionou o carro na praça central, de frente para uma igrejinha branca, com portas de madeira entreabertas. Um sino antigo pendia da fachada. Respirou fundo. Desceu. Caminhou. Como quem pisa em solo sagrado não por fé, mas por alívio. Por não ser reconhecido. Por ser apenas mais um homem cansado. Ao lado da praça, havia uma pequena pensão chamada Recanto da Paz. O nome lhe pareceu simbólico. Tocou a campainha. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos vivos abriu a porta. Era Dona Clotilde. Tinha cerca de 70 anos, usava um vestido florido e um avental encardido de farinha. Bom dia, moço. Veio de longe? Leonardo hesitou. Não sabia se devia dizer quem era. Não queria holofotes. Só respondeu: vim de Brasília. Estou procurando um lugar para descansar um pouco. Pode ser aqui? Ela sorriu com doçura, como quem já viu muitos andarilhos da vida. Pode sim. Aqui é simples, mas é honesto. Ernesto, meu marido, cuida dos quartos. Entra, vou preparar um café. Sem saber exatamente o porquê, Leonardo entrou. O ambiente era modesto, mas acolhedor. Móveis antigos, cheirinho de café passado na hora, uma parede repleta de quadros com versículos e fotos da família. Era como voltar no tempo, talvez até na própria infância, quando vivia em casas parecidas nas estradas do interior com os irmãos e os pais. Ernesto, um senhor de fala calma e passos lentos, mostrou-lhe o quarto. Tinha uma cama de madeira com colchão de mola, uma janela que dava para um campo de girassóis e um crucifixo pendurado na parede. Leonardo sentou na beirada da cama, olhou em volta e suspirou. Pela primeira vez em muito tempo, não ouviu barulho de equipe técnica, som de ensaio, celular tocando, contratos esperando. Ouviu só o silêncio e o próprio coração batendo. Nos dias que se seguiram, Leonardo se recolheu. Acordava cedo, caminhava pelas estradinhas de terra, tomava café com pão de queijo na cozinha da pensão, ajudava Dona Clotilde a carregar lenha, conversava sobre a vida, sem pressa. Era como se estivesse se desintoxicando da fama, da correria, das exigências, dos aplausos vazios. Ninguém na cidade parecia reconhecê-lo.
Talvez soubessem quem ele era, talvez fingissem não saber, mas ninguém o abordava. E isso, para ele, era um presente. Numa tarde tranquila, enquanto sentava sob a sombra de uma mangueira, Dona Clotilde se aproximou com 2 copos de limonada. Sentou-se ao seu lado e, olhando o horizonte, disse: "Você tem os olhos de quem está procurando mais do que descanso. Tá procurando paz." Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "É, paz. E talvez um pouco de sentido. Eu cansei de ser o Leonardo cantor. Quero entender quem é o Leonardo sem o palco." Ela assentiu com a cabeça e sorriu de leve. Às vezes, a gente precisa se perder de tudo para se encontrar de verdade. Naquela noite, dormiu com o coração mais leve. O céu, visto pela janela do quarto, estava estrelado como nos tempos de infância. Ouviu os grilos, o vento nas folhas, e teve um pensamento inesperado. Talvez ele não quisesse mais voltar. Talvez Santa Cruz do Campo fosse exatamente o lugar onde precisava estar. Ali, longe de tudo que o definia publicamente, ele começava, pela primeira vez em muitos anos, a redescobrir quem era por dentro. E isso era só o começo. Era domingo de manhã quando Dona Clotilde bateu suavemente à porta do quarto de Leonardo, segurando uma bandeja com café, pão e um pequeno versículo manuscrito em um papel dobrado. "Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará." Salmo 37, 5. Leonardo leu em silêncio, com um leve sorriso. Desde que chegara a Santa Cruz do Campo, Dona Clotilde tinha o hábito de deixar pequenos versículos sobre a mesa, no café, ou em bilhetes discretos. Era sua forma gentil de semear fé sem impor nada. Naquela manhã, ela foi um pouco além. Sentou-se à beira da porta e, com tom cuidadoso de quem respeita a liberdade do outro, disse: "Hoje tem culto na igreja. Assembleia de Deus, ali na Rua da Praça. É simples, mas tem um pastor que fala direto pro coração da gente. Se quiser ir, a porta está aberta." Leonardo não respondeu de imediato. Olhou pela janela. O sol filtrava-se pelas folhas da mangueira. Algo dentro dele se moveu, um chamado sutil, como uma brisa que toca e desaparece. No fundo, ele sabia que precisava ir. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele ansiava por um reencontro. Com o quê? Não sabia. Talvez com Deus, talvez consigo mesmo. Na hora do culto, vestiu uma camisa clara, calça jeans e um boné surrado. Caminhou pela rua de paralelepípedo até a pequena igreja branca com janelas azuis. Lá dentro, cerca de 30 pessoas ocupavam bancos de madeira simples. Havia crianças no colo das mães, idosos com bíblias gastas nas mãos, jovens com olhos atentos. O ambiente tinha cheiro de madeira antiga, perfume de lavanda e fé sincera. Ninguém fez alarde com sua presença. Um senhor de paletó amassado o cumprimentou com um sorriso discreto. Era o pastor Elias, homem de fala mansa e olhar firme, daqueles que não precisam levantar a voz para serem ouvidos. Leonardo sentou-se no fundo, perto da porta, como quem não queria incomodar. Observava tudo em silêncio, com o coração mais aberto do que ele próprio percebia. O culto começou com louvores simples, cantados com fervor. Uma senhora no teclado, um rapaz no violão. As vozes se misturavam num coro quase íntimo. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Não sabia se era pelas letras das músicas, pelas memórias de infância que voltavam com força, ou por uma saudade inexplicável de algo que ele nem sabia que tinha perdido. Quando o pastor Elias começou a pregar, Leonardo se viu completamente envolvido. O tema da mensagem era a identidade em Deus. Falava sobre como muitas pessoas constroem sua identidade naquilo que fazem, no que têm, ou no que os outros dizem que elas são, mas que, aos olhos de Deus, a identidade verdadeira está no ser, não no ter. Você não é sua fama. Você não é seu sucesso. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é filho amado do Pai, e isso basta. Essas palavras atingiram Leonardo como um trovão silencioso. Era como se o pastor tivesse lido seu coração, escutado suas dúvidas mais profundas, penetrado nos corredores escuros de sua alma. Ele sempre fora o Leonardo cantor, o astro, o símbolo da música sertaneja. Mas, e se tudo isso desaparecesse? Quem ele seria? As lágrimas escorreram sem que ele percebesse. Tentou limpá-las discretamente, mas era tarde. Estava vulnerável.
Pela primeira vez em muito tempo, permitia-se sentir sem máscaras, sem controle, sem plateia. Durante o apelo final, o pastor convidou os presentes a orarem. Alguns se levantaram, outros ficaram de joelhos. Leonardo permaneceu sentado, mas com o coração ajoelhado. Fechou os olhos e, num sussurro imperceptível, disse algo que não dizia há anos: Deus, se ainda está aí, me encontra, porque eu não sei mais quem eu sou. Terminada a oração, uma senhora idosa se aproximou e, sem dizer nada, segurou a mão de Leonardo. Apertou com carinho. Ele olhou nos olhos dela e viu compaixão, não julgamento, apenas compaixão. Aquilo o desarmou de vez. Na saída, o pastor Elias se aproximou. Que bom ter você conosco hoje, meu irmão. Sinta-se em casa. Aqui, ninguém é estrela. Todo mundo é só gente precisando de Deus. Leonardo sorriu, apertou a mão do pastor. Não disse quem era. Não precisava. E, naquele momento, soube que voltaria. Não por obrigação, mas por necessidade. Naquele pequeno templo de madeira, algo havia nascido dentro dele. Ou melhor, renascido. Uma chama tímida, mas viva. Um tipo de esperança que não vinha de aplausos, mas de silêncio. Não de plateias, mas de oração. Ao voltar para a pensão, Leonardo caminhava diferente. O mesmo homem por fora, mas com algo novo por dentro. Sentia que estava no lugar certo. Não apenas na cidade certa, mas no momento exato em que Deus decidiu tocar sua alma não com espetáculos, mas com simplicidade. E era só o começo de uma transformação que ninguém, nem ele mesmo, poderia imaginar. Os dias seguintes passaram, como brisa mansa em Santa Cruz do Campo. Leonardo, agora frequentador silencioso da pequena Assembleia de Deus, passava as manhãs lendo trechos da Bíblia que Dona Clotilde lhe emprestara, caminhava pelas estradas de terra vermelha, e nas tardes, ajudava Ernesto com pequenos concertos na pensão. Era como se a simplicidade daquela rotina estivesse reescrevendo seu coração, linha por linha. No terceiro domingo desde sua chegada, durante o culto da noite, o pastor Elias fez um convite incomum. Após a pregação sobre cura através do testemunho, olhou para o fundo da igreja, onde Leonardo costumava se sentar discretamente, e disse: às vezes, Deus quer usar a nossa dor para curar outros. Tem alguém aqui hoje que carrega uma história no peito, e eu sinto que chegou a hora de compartilhar. Leonardo congelou. Alguns rostos se voltaram para ele, mas não com julgamento, apenas com uma curiosidade respeitosa. O coração acelerou. As mãos suaram, e, antes que pudesse racionalizar, seus pés se moveram. Caminhou até o púlpito, em silêncio. O templo ficou quieto. Até os pássaros do lado de fora pareciam ter parado de cantar. Pegou o microfone com mãos trêmulas. Respirou fundo. Seus olhos passearam pelas fileiras de bancos, pelos rostos comuns: a costureira, o pedreiro, a professora, o menino que sempre desenhava na última folha da Bíblia. E então falou: meu nome é Leonardo. E, talvez alguns de vocês me conheçam. Mas hoje, eu não vim aqui como cantor. Não sou artista. Não sou celebridade. Hoje, eu sou só um homem cansado. Cansado de fingir que está tudo bem quando não está. Fez uma pausa longa, como quem busca as palavras no fundo da alma. Eu passei os últimos 30 anos da minha vida tentando preencher um vazio. Shows, aplausos, dinheiro, sucesso, tudo isso veio, mas quanto mais o mundo me aplaudia, mais eu me sentia sozinho. Chegou um ponto em que eu me perguntava se alguém ainda me enxergava de verdade, ou se só viam o que eu representava. E foi aí que eu quebrei. Algumas pessoas começaram a chorar. Não pelas palavras em si, mas pela sinceridade com que eram ditas. Era como se Leonardo estivesse abrindo uma ferida que muitos ali também carregavam, mesmo que em silêncio. Eu saí dirigindo sem rumo. Só queria sumir. E acabei aqui, Santa Cruz do Campo, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, mas que me acolheu sem perguntas. E aqui eu fui encontrado. Não por fãs, não por fama, mas por Deus. A voz embargou. Ele enxugou os olhos, mas não se envergonhou. Sabe o que mais me tocou? Foi entrar naquela igrejinha e ouvir o pastor dizendo que nossa identidade não está naquilo que a gente faz, mas em quem a gente é para Deus. E ali, eu chorei como criança, porque eu não lembrava mais quem eu era. Mas agora eu começo a lembrar. Olhou para o pastor Elias, que assentia com os olhos marejados.
Por isso eu estou aqui, para dizer que, mesmo no auge, a gente pode se perder, mas também, que mesmo no fundo, Deus ainda pode nos encontrar. E se alguém aqui hoje está sentindo que ninguém vê sua dor, saiba, Deus vê, Ele viu a minha, e está começando a curar. A igreja permaneceu em silêncio por alguns segundos. Mas era um silêncio pesado de emoção, não de indiferença. Então, um murmúrio começou. Alguém disse amém. Outro disse glória a Deus. E logo, as palmas surgiram. Não eram palmas de show, eram palmas de comunhão. Palmas que diziam: você não está mais sozinho. Depois do culto, muitos vieram abraçá-lo. Gente simples, com histórias marcadas na pele e na alma. Uma senhora chamada Marta contou que perdeu o filho, e que sua fé estava enfraquecida, mas que aquele testemunho reacendeu algo nela. Um homem chamado Jefferson, dependente em recuperação, disse que sempre admirou Leonardo pela música, mas agora o admirava pela coragem. A notícia de que Leonardo havia dado um testemunho na igreja correu rápido pela cidade, mas, para surpresa dele, ninguém tratou aquilo como espetáculo. Não houve selfies, nem assédio, apenas respeito, como se todos entendessem, intuitivamente, que algo sagrado estava acontecendo ali, algo que ia além da fama. Dona Clotilde o esperava na varanda da pensão quando ele chegou. Tinha um sorriso sereno no rosto e os olhos marejados. Hoje, meu filho, você tocou muito mais gente do que em qualquer show que já fez. E tocou com verdade. Leonardo sentou-se ao lado dela. Ficaram em silêncio, olhando o céu estrelado. Naquela noite, ele não dormiu com o peso do mundo nos ombros. Dormiu leve, porque, pela primeira vez em muitos anos, havia sentido algo que jamais sentira no auge da carreira. Ele havia sido ouvido. Não como artista, mas como homem. E, mais que isso, como filho. Na manhã seguinte ao culto, Leonardo acordou mais cedo que o habitual. O céu ainda estava em tons azulados, quando ele saiu para caminhar pela estrada de terra que margeava a cidade. Respirava fundo, sentindo o cheiro de mato molhado, e ouvindo os sons dos galos ao longe. Pela primeira vez em muito tempo, não carregava pressa, apenas presença. Passando próximo à pracinha, ouviu uma voz grave e gentil dizendo: bom dia, seu Leonardo. Dormiu bem? Era o pastor Elias, sentado num banco de madeira com um copo de café na mão. Ao seu lado, um rapaz magro, de cabelos ondulados e pele morena clara, parecia entretido com um caderno de anotações. Vestia uma camiseta desbotada e tênis gastos, mas o brilho nos olhos era o que chamava a atenção. O pastor fez o gesto para que Leonardo se sentasse, e ele aceitou. Esse aqui é o Vinícius, disse Elias, com um sorriso. Um dos meninos mais esforçados que já conheci. Tem um sonho grande no coração. Vinícius ergueu os olhos e estendeu a mão timidamente. Prazer, senhor. É uma honra. Leonardo sorriu, apertando sua mão com firmeza. Que isso, rapaz? A honra é minha. Disseram que você tem um sonho grande. Conta aí. O jovem hesitou um pouco, mas depois falou com uma sinceridade crua. Eu quero ser médico. Desde pequeno, sempre tive esse desejo. Não sei explicar. Quando minha mãe ficou doente, e a gente não tinha dinheiro nem pro remédio, eu prometi para mim mesmo que um dia ia cuidar das pessoas de graça. Sabe? Que ninguém ia sofrer por não poder pagar. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. As palavras do rapaz o tocaram mais fundo do que ele esperava. Vinícius continuou: eu estudo sozinho. Minha mãe trabalha como auxiliar de limpeza. A gente mora numa casinha lá nos fundos da Vila dos Candeias. Já tentei vestibular uma vez, mas faltou pouco para passar. E agora estou tentando de novo, só que está difícil. Não tenho cursinho, não tenho internet direito em casa, e o tempo está correndo. O pastor Elias colocou a mão no ombro do rapaz, completando: mas ele não desiste. Vem aqui na igreja quase todo dia estudar na salinha dos fundos. Usa o Wi-Fi e os livros que a gente conseguiu arrecadar. É daqueles que estudam com garra. Leonardo olhou para Vinícius com atenção. Não havia queixa na voz dele. Apenas verdade e esperança. Um brilho puro, como o que via no olhar de seus próprios filhos, quando ainda eram pequenos. Ele lembrou de quando começou na música, das madrugadas ensaiando, dos dias sem comer direito, da fé que carregava no peito mesmo sem saber se algum dia teria espaço nos palcos. E a sua mãe?
Perguntou Leonardo. É a Sylvia, uma mulher guerreira. Me criou sozinha. Quando soube do meu sonho, disse que ia fazer o possível para me ver de jaleco um dia. Ela mesma comprou um estetoscópio de brinquedo quando eu tinha 12 anos. Tá lá em casa até hoje. Leonardo abaixou os olhos por um instante. Sentiu o nó na garganta. Você vai ser médico, Vinícius disse com firmeza. Pode escrever isso aí nesse seu caderno. Você vai ser doutor. O jovem sorriu, sem entender. Bem, como assim? Leonardo se ajeitou no banco, respirou fundo e falou com a mesma segurança com que subia aos palcos. Eu vou te ajudar. Você não vai mais estudar com livro rasgado e internet travando. Vamos arrumar um bom cursinho, um computador, e tudo mais que precisar. E quando você passar, vamos bancar a faculdade também, porque gente como você é o que esse país precisa. Vinícius ficou em choque. Olhou para o pastor Elias, como se pedisse confirmação de que tinha ouvido certo. Mas, senhor Leonardo, eu não estou pedindo nada, eu só queria conversar. E é por isso que eu estou fazendo. Porque você não pediu, porque seu sonho é maior que você, e porque tem algo aqui dentro me dizendo que isso é o certo. Vinícius tentou falar, mas as palavras não saíram. Os olhos se encheram de lágrimas. O pastor também se emocionou. A cena era silenciosa, mas carregada de significado. Ali, naquele banco de praça de uma cidade quase esquecida pelo mapa, dois mundos se encontravam, o do artista em busca de propósito e o do jovem em busca de oportunidade. Leonardo pediu para conhecer a casa do rapaz. Foram juntos, caminhando pelas ruas estreitas até os fundos da Vila dos Candeias. A casa era simples, de tijolos aparentes e reboco inacabado. Sylvia, uma mulher de olhar forte e mãos calejadas, recebeu Leonardo com um susto e um abraço apertado. Eu acompanho suas músicas desde o comecinho. Nunca pensei que o senhor ia entrar aqui na minha casa, mas Deus sabe o que faz. Leonardo olhou ao redor e viu um pequeno quadro na parede. Tudo posso naquele que me fortalece. Sorriu. Naquela tarde, sentado à mesa com Vinícius e sua mãe, Leonardo sentiu um tipo de paz que nenhum palco jamais lhe trouxe. A certeza de que, mesmo fora da estrada, ele ainda podia transformar vidas. E talvez essa fosse sua nova missão. A notícia de que Leonardo havia se refugiado numa cidadezinha no interior de Goiás já começava a circular timidamente entre fãs e veículos de mídia, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte à visita à casa de Vinícius, Leonardo acordou diferente. Havia algo resolvido dentro dele. Uma clareza que não vinha da razão, mas de um lugar mais profundo, o mesmo lugar de onde brotavam suas músicas mais sinceras. Era a hora de dar o próximo passo. Pegou o celular, que há dias estava desligado, e ligou para seu empresário, Augusto. A ligação caiu direto na caixa postal. Ele tentou de novo, e de novo. Na quarta tentativa, Augusto atendeu, com a voz embargada de alívio e preocupação. Pelo amor de Deus, Leonardo, onde você está? A gente está procurando você há quase 2 semanas. Você sumiu, cara. Tem show cancelado, contrato pendente, gente querendo explicação. Leonardo esperou pacientemente o desabafo cessar. E então falou, com uma calma que desarmava qualquer reação. Augusto, escuta. Eu estou bem, melhor do que estive em anos. Mas, eu decidi uma coisa. Eu não volto. Como assim não volta? Eu não volto para a estrada. Não volto para os palcos, para os hotéis, para o avião de madrugada, para as entrevistas ensaiadas. Acabou. Do outro lado da linha, silêncio. Você está falando isso porque está cansado, eu sei. Mas me escuta, isso vai passar. A gente já teve outras pausas, lembra? É só uma fase. Vai descansar mais uns dias, depois você volta com tudo, igual da outra vez. Não é uma pausa, Augusto, é o fim. Eu não sou mais esse cara. E não estou mais tentando ser. Augusto ficou mudo. Pela primeira vez, sentiu que Leonardo estava falando sério, que não era uma jogada de marketing, nem um momento de exaustão emocional. Era convicção. Mas, e os fãs? E a equipe? E a sua carreira? Você construiu isso a vida inteira. Eu sei, e sou grato. Mas agora, meu coração me chama para outra coisa. Eu conheci um menino aqui, Vinícius. Tem 18 anos e sonha em ser médico. Não tem nada, mas tem tudo. Ele me fez lembrar de mim.
quando comecei, e me fez perceber que eu posso fazer muito mais fora do palco do que em cima dele. Do outro lado, Augusto respirou fundo. Estava machucado, mas entendeu que não havia espaço para negociação, e que qualquer tentativa de convencimento seria desrespeitar uma decisão sagrada. Naquela mesma tarde, Leonardo sentou-se com o pastor Elias e Dona Clotilde no salão da igreja. Disse a eles que pretendia ficar na cidade por tempo indeterminado, que queria se envolver em algo maior, que desejava ajudar não apenas Vinícius, mas outros jovens, outras famílias, gente invisível para o mundo, mas preciosa para Deus. Eu passei a vida tentando ser ouvido por multidões, disse Leonardo, e agora tudo o que eu quero é ouvir. Ouvir quem nunca teve voz. E se eu puder usar o que construí para levantar alguém, já valeu a pena. O pastor Elias assentiu com os olhos cheios de água. Dona Clotilde segurou a mão dele e disse: então é isso, você encontrou o seu lugar. Na manhã seguinte, Leonardo gravou um vídeo simples com o celular. Nada de estúdio, maquiagem ou roteiro. Apenas ele, sentado num banco de madeira em frente à pensão. Olhos firmes, coração exposto. Meus amigos, meus fãs, minha família. Esse é um vídeo difícil de fazer, mas necessário. Depois de muita reflexão, oração e silêncio, eu decidi encerrar minha carreira artística. Não por cansaço, não por desilusão, mas por amor. Amor a algo novo que nasceu em mim. Algo que começou quando eu pisei nesta cidade chamada Santa Cruz do Campo. Aqui eu me encontrei. Aqui eu voltei a ouvir a voz de Deus. E aqui eu percebi que existe um propósito maior do que cantar, servir. O vídeo foi publicado nas redes sociais no final da tarde. Em minutos, a notícia viralizou. Fãs começaram a comentar, muitos em choque, outros emocionados. Veículos de imprensa tentavam confirmar a autenticidade, mas não havia dúvidas, era real. Leonardo desligou o celular logo após postar. Não queria se perder nas reações. Queria viver o silêncio daquela decisão. E naquele silêncio, ele sorriu. Um sorriso leve, quase infantil. Como quem, finalmente, colocou os pés no chão depois de anos flutuando sobre o vazio. Naquela noite, ao som de grilos e do vento que passava pelos milharais, ele caminhou até o pequeno templo da Assembleia, e sentou-se no último banco. Estava vazio. Só ele e Deus. Obrigado, sussurrou, e ficou ali, sem pressa, sabendo que o show havia acabado. Mas a vida, enfim, tinha começado. A renúncia pública de Leonardo à carreira artística caiu como uma bomba na imprensa nacional. Em questão de horas, seu vídeo foi reproduzido em todos os telejornais, portais de notícias e redes sociais. Os comentários se dividiam entre perplexidade, emoção e admiração. Muitos achavam que era pegadinha. Outros especulavam crise, depressão ou golpe de marketing. Mas a maioria, especialmente aqueles que o acompanhavam há décadas, sentiu no fundo da alma que era verdadeiro. Leonardo abandona os palcos para viver recluso em cidadezinha no interior de Goiás. Do sertanejo ao serviço, cantor. Troca fama por fé. Exclusivo, Leonardo revela novo propósito de vida em Santa Cruz do Campo. As manchetes disputavam espaço nas telas. No meio artístico, as reações foram intensas. Artistas como Zezé de Camargo, Chitãozinho e Chororó, e até Roberto Collor se enviaram mensagens de apoio e respeito. Alguns emocionados, outros chocados. Poucos têm coragem de fazer o que ele fez, comentou Chororó durante uma entrevista ao vivo. Nas redes, milhares de pessoas começaram a comentar usando a hashtag Leonardo por Amor, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais falados do país. Muitos compartilhavam trechos do vídeo com legendas como "Isso é propósito", Leonardo, exemplo de fé, renunciar ao mundo para servir, que coragem. Enquanto isso, em Santa Cruz do Campo, a vida seguia num compasso diferente. Leonardo, ainda hospedado na pensão de Dona Clotilde, se sentia cada vez mais conectado à rotina simples e à comunidade. Caminhava pelas ruas de terra cumprimentando moradores, visitava casas, ajudava a descarregar caminhões de alimentos da igreja e escutava histórias de jovens que, como Vinícius, sonhavam alto mesmo cercados de limitações. Foi numa dessas visitas, conversando com o professor Alcides, um educador aposentado da cidade, que a semente de um novo projeto começou a brotar. Tem muita inteligência desperdiçada por aqui, Leonardo. Muito talento enterrado na
falta de oportunidade. A juventude precisa de espaço para sonhar, e alguém que acredite nela. Essas palavras ecoaram fundo no coração do cantor. Naquela noite, sentado no alpendre da pensão, com um caderno aberto sobre os joelhos, Leonardo começou a rabiscar ideias. Um centro educacional, um espaço onde jovens pudessem estudar, aprender música, receber orientação, acessar internet, ter reforço escolar, apoio psicológico, um lugar de acolhimento e construção. Nos dias seguintes, compartilhou a ideia com o pastor Elias e outros moradores. Todos abraçaram o projeto com entusiasmo. Vamos chamar de Centro Semente do Amanhã, sugeriu Clotilde. Ou então Projeto Recomeço, disse Vinícius. Leonardo sorriu. Não importa o nome agora, importa o coração com que a gente vai fazer. Ele então gravou um novo vídeo, dessa vez, na entrada da antiga escola municipal desativada, com as paredes descascadas ao fundo. Esse prédio aqui, que hoje está abandonado, vai ganhar nova vida. Vamos transformá-lo num centro educacional e de acolhimento para os jovens de Santa Cruz do Campo e região. Já estou mobilizando amigos, parceiros e quem quiser somar. Aqui será plantada uma nova história, e eu convido vocês a fazerem parte disso. O vídeo foi postado, e a repercussão foi ainda maior que a da despedida. A solidariedade começou a se espalhar como fogo em capim seco. Em poucos dias, chegaram doações de empresários, ex-parceiros musicais, fãs e anônimos, materiais de construção, livros, computadores, móveis. Uma empresa de Brasília doou a reforma completa do prédio. Uma organização não governamental de São Paulo enviou professores voluntários. A cidade parecia ter acordado de um longo sono. Comerciantes ofereceram café da manhã para os trabalhadores da obra. Jovens começaram a pintar os muros com frases inspiradoras. Agricultores locais organizaram uma feira solidária para arrecadar fundos. A rádio comunitária fez uma programação especial com músicas de Leonardo e depoimentos dos moradores. A gente nunca teve tanta esperança junta aqui, disse Dona Yolanda, uma senhorinha que vendia pamonhas na entrada da cidade. Que nasceu como um gesto de um homem em busca de propósito virou um movimento coletivo. O que era uma pequena cidade esquecida no mapa passou a ser o centro das atenções do Brasil. Em uma tarde ensolarada de domingo, com centenas de pessoas reunidas, Leonardo subiu num pequeno palco improvisado diante da escola reformada. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, disse: "Vocês me ensinaram que o palco mais importante da minha vida é esse aqui. O chão da realidade, a poeira das ruas, o abraço sincero, o sonho do outro. E que a maior música que eu posso cantar é aquela que nasce do serviço, da fé e do amor." A multidão aplaudiu. Crianças o abraçavam pelas pernas. Vinícius, ao lado da mãe, chorava em silêncio. E o país inteiro assistia, com o coração tocado, o nascimento de algo muito maior que uma carreira, o nascimento de um legado. Depois daquele domingo inesquecível, algo mudou em Santa Cruz do Campo. O que começou como o sonho de um homem se transformou em uma chama que incendiou corações e mentes, e a cidade inteira se mobilizou com uma força que surpreendia a todos: professores, comerciantes, agricultores, jovens, idosos. Cada um encontrou seu jeito de contribuir para o crescimento do Centro Semente do Amanhã. Não era mais apenas o projeto de Leonardo. Era o projeto de todos. Os professores da escola municipal aposentados passaram a se reunir semanalmente para preparar aulas de reforço, oficinas de leitura, informática e música. Alcides, o educador que havia inspirado Leonardo, organizava grupos de estudo e convidava voluntários da região para ministrar palestras sobre cidadania, saúde e empreendedorismo. Ele dizia que aquele era um espaço para plantar conhecimento e colher esperança. No comércio local, o movimento também ganhou vida. Dona Marlene, dona do único mercado da cidade, oferecia descontos para as famílias dos jovens participantes do projeto. Já os agricultores começaram a doar alimentos frescos para a merenda escolar, garantindo que as crianças tivessem uma alimentação digna enquanto estudavam. Até o mecânico José, conhecido por sua fala dura, passou a doar parte do seu tempo consertando bicicletas para os jovens que vinham de comunidades vizinhas. A cada dia, a energia positiva se espalhava. Os moradores construíram um pequeno jardim em frente ao centro,
transformando o espaço em um lugar acolhedor, onde as pessoas podiam se encontrar, conversar e sonhar juntas. Painéis pintados com frases de fé, amor e perseverança decoravam as paredes, inspirando quem passava. Leonardo se tornou mais do que um padrinho espiritual. Ele se tornou um amigo, um mentor, um exemplo vivo da transformação que a fé e o serviço podem provocar. Ele passava horas no centro, conversando com os jovens, escutando seus sonhos, suas angústias e dúvidas. Sentia em cada encontro a força de um propósito renovado. Foi durante um desses momentos que Vinícius, decidido e emocionado, anunciou que queria se batizar. A mãe, Sylvia, também decidiu seguir o mesmo caminho. O pastor Elias celebrou a cerimônia em uma tarde festiva, na igreja que agora estava cheia de vida e esperança. Esse batismo é mais do que um rito, disse Elias emocionado, é o símbolo da renovação de uma comunidade que escolheu acreditar no amor e na transformação. Enquanto isso, as notícias sobre o projeto se espalhavam além dos limites de Santa Cruz do Campo. Jornais regionais, rádios e programas de transmissão vertical começaram a dar destaque ao que estava acontecendo naquela pequena cidade. Pessoas de outras regiões do país entravam em contato para saber como poderiam ajudar, inspiradas pelo exemplo de união e solidariedade. O impacto era visível em cada rosto, em cada gesto. Jovens que antes estavam desmotivados começaram a estudar com mais afinco. Pais passaram a acreditar que um futuro diferente era possível para seus filhos. E Leonardo, por sua vez, encontrou um novo sentido para a vida, longe dos holofotes, mas iluminado pela luz da esperança que ele mesmo ajudara a acender. O Centro Semente do Amanhã tornou-se um símbolo de fé, perseverança e amor ao próximo. E Santa Cruz do Campo, antes esquecida, agora era reconhecida como um exemplo vivo de que a transformação verdadeira começa quando uma comunidade inteira decide caminhar junta. Os anos passaram e Santa Cruz do Campo nunca mais foi a mesma. O que era uma pequena cidade interiorana, esquecida nos mapas e nas manchetes, tornou-se um símbolo nacional de transformação, fé e esperança. O Centro Semente do Amanhã cresceu, se consolidou, e com ele, a história de Leonardo e Vinícius tornou-se um legado vivo que inspira gerações. Vinícius, o jovem que sonhava em ser médico, enfrentou muitos desafios. Mas o apoio de Leonardo, da comunidade e da fé que encontrou no caminho, foram seu combustível. Após anos de estudo intenso, bolsas conquistadas com muito esforço e noites viradas, ele finalmente se formou pela Universidade Federal de Goiás, realizando o sonho que parecia distante demais para muitos. E, de forma decidida, voltou para Santa Cruz do Campo. Sua missão era clara: cuidar das pessoas que o viram crescer, que acreditaram nele, e que agora precisavam da sua dedicação e conhecimento. Ao voltar, Vinícius encontrou um povo fortalecido, uma cidade pulsante e um centro educacional que já havia formado centenas de jovens. Mas ele sabia que seu trabalho ali era mais do que medicina. Era continuidade, era cuidar não só do corpo, mas da alma daquela comunidade, que havia se unido em torno de um sonho comum. Leonardo permaneceu em Santa Cruz do Campo, vivendo uma vida simples, mas plena. Seu rosto já não era visto nos grandes palcos do Brasil, mas ele era reconhecido por onde passava não como uma estrela distante, mas como um homem de fé, serviço e amor verdadeiro. Liderava projetos sociais, organizava eventos, e seu maior sorriso vinha dos frutos que via florescer nos olhos daqueles jovens que ajudou a levantar. Em uma tarde quente, sentados no mesmo banco de madeira, onde ele gravara seu primeiro vídeo, anunciando a mudança, Leonardo e Vinícius conversavam sobre o futuro. Quem diria que tudo começaria aqui, não é? Disse Leonardo, sorrindo. É um presente, mestre, respondeu Vinícius, com gratidão nos olhos. Você não só mudou minha vida, mudou a de toda a cidade. E, naquele momento, ficou claro que a história de Leonardo não era só sobre uma carreira interrompida, mas sobre uma vida transformada, e que, através dela, tantas outras vidas também foram resgatadas. O legado que ele deixou não era feito de discos vendidos ou de shows lotados, mas de esperança restaurada, sonhos realizados e um amor que ultrapassa o tempo. Santa Cruz do Campo se tornou uma referência, um farol para quem busca sentido além da fama, além do sucesso passageiro. E Leonardo, o cantor que um dia sentiu um vazio no auge da fama, encontrou a plenitude em servir,
no amor ao próximo e na fé inabalável. Seu nome passou a ser lembrado não só como uma voz que embalou gerações, mas como um exemplo de coragem, para recomeçar, para ouvir o chamado do coração e para transformar o mundo ao seu redor. E assim, a pequena cidade no interior de Goiás se tornou palco da maior transformação de todas, a transformação do ser humano pela fé, pelo amor e pela entrega verdadeira. O legado de Leonardo permanece vivo, ecoando como uma canção eterna, que inspira a todos que buscam mais do que sucesso, buscam sentido, propósito e a verdadeira felicidade. E aí, gostou dessa história incrível do Leonardo? Uma verdadeira lição de vida, fé e coragem que prova que o maior palco que existe é o da transformação do coração. Se você sentiu essa energia boa, já sabe, deixa seu like aí, porque é o seu curtir que faz essa corrente do bem crescer cada vez mais. E não esquece de se inscrever no canal Pelo Mundo, porque aqui a gente traz histórias que inspiram, emocionam e mexem com a sua alma, tudo para lembrar que, no fundo, todo mundo tem um mundo lindo para descobrir. Aperta esse botão vermelho. Ativa o sininho para não perder nenhuma viagem nessa jornada cheia de propósito. E vem com a gente nessa aventura de transformar o mundo. Uma história de cada vez. Valeu demais por estar aqui até agora. Até o próximo vídeo onde tem mais emoção, mais inspiração e, claro, mais pé no mundo. Chai, chai.